Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. A minha entrevistada está no seu 4º mandato consecutivo. E na última eleição foi a mais votada do Parlamento baiano entre os 63 deputados. É a deputada estadual Ivana Bastos. Deputada, bem-vindo ao programa, é um prazer tê-la aqui. Prazer todo meu, alegria muito grande estar aqui no seu programa. Deputada, já que a senhora falou de alegria, vamos resgatar um pouco da sua história, que é de muita alegria, de muitas conquistas, né? A senhora ficou aqui, já ficou na suplência em 3 mandatos consecutivos, já está no seu 4º mandato consecutivo e é a deputada estadual mais votada do Parlamento baiano. Não é entre as mulheres, é entre todos os legisladores, ou seja, entre os 63 deputados, a senhora foi a mais votada com quase 120 mil votos. Quando a senhora recebeu essa notícia, como foi a sensação, deputada? Já que é uma disputa absurda e a senhora, vale lembrar que a senhora é da base do governo, mas não é do partido do governador. Fala um pouco pra gente. Olha, alegrias nem tantas, a gente vive de momentos, né? Temos momentos de alegria, momentos de tristeza, a gente tem quedas, mas cada queda que a gente, você cai, mas você levanta bem mais forte. Eu venho de família política, na minha casa são 3 filhas e um filho. E eu resolvi pela primeira vez ser candidata a prefeita da minha cidade, da cidade de Guanambi. Fui candidata a prefeita de Guanambi, faltando uns 20 dias mais ou menos, 20 a 15 dias antes das eleições, me tomaram a legenda, me tiraram da disputa. Me tiraram da disputa porque precisavam que outro candidato ganhasse as eleições. E aí eu tive todos os motivos do mundo para não ser política, para desistir da política. Então eu acho que é uma história de superação, uma história de persistência. De resiliência também, de resiliência. Minha primeira eleição, eu não tive o direito de disputar. Quando você vai para uma campanha cheia de sonhos, cheia de projetos, e você vai para ganhar ou perder, e não para ser tolhida, não para ser banida ali. Por quê? Porque não era para ser, estava atrapalhando outros candidatos. Veio a minha primeira eleição de deputada estadual, eu fui para cerca de 18 mil votos. Fiquei na primeira suplência do meu partido. Primeira. Começamos a trabalhar, para mim aí já foi uma grande vitória, porque perguntavam quem lhe apoia. Eu dizia, os amigos e o povo. A gente tem um trabalho e estamos propondo a trabalhar bem mais. Veio a minha segunda eleição de deputada. De 18 mil eu fui para 26 mil votos. Tive um crescimento. Continuei na primeira suplência. Na primeira. Um pé já quase colocando lá dentro, mas não deu certo. Veio a minha terceira eleição consecutiva. Isso eu terminava a eleição no domingo. Na segunda-feira, que era o dia de feira, que é o dia de feira em Guanambi, eu ia para a feira agradecer. As pessoas choravam, diziam, gente, nós estamos no caminho certo, porque a gente está aumentando. E o voto veio, eu tive problema de legenda, porque todas as minhas eleições, se você contar de 1 ao 63, que é o número de cadeiras que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, eu estava entre os 63. Eu estava 38º, 39º, estava mais ou menos pela metade, mas pela minha legenda, eu ficava de fora. Na minha terceira eleição, eu lembro que meu pai, meu esposo, me disseram, Ivana, está na hora da gente parar. Você precisa a gente cuidar da vida, porque acaba a família, todo mundo se envolvendo. Né? Era um desgaste emocional também, desgaste emocional e um trabalho. A luta é muito grande, certo? Tanto financeiramente, para você manter uma campanha, para você é de um combustível, é você numa visita e você concorrer com deputados que tinham toda a estrutura. Na minha terceira eleição, eu fui para 36 mil votos. E eu lembro que eu dormi eleita, recebi vários telefonemas me dando parabéns. Eu tinha uns 3 dias antes das eleições, numa caminhada, eu tinha levado um trupicão e eu tinha fraturado o pé.
E aí, como eu estava na reta final da campanha, não tinha aquelas botas que a gente usa hoje. O médico colocou uma tala no meu pé e me disse, olha, eu vou colocar essa tala, mas na segunda-feira a gente vai ter que engessar, porque seu pé está inchando muito. E naquele dia da eleição, eu só fazia passar na farmácia para tomar injeção de morfina, porque a dor era muito grande e eu, como se não tivesse nada no pé, e fazia campanha. Era mais de meia-noite, mais ou menos, eu fui dormir. Não fui para a rua, não fui nada, porque eu tinha muita dor. Mas as pessoas já me cumprimentando e eu meio pé no chão. No outro dia cedo, que eu acordei, eu brinquei, meu marido veio, ele não estava com a cara de alegria, né? Ele não estava com aquela assim de festejar, de fazer festa. Que eu perguntei, o que foi? O que aconteceu? Aí, quando ele me disse que faltaram 11 votos para mim me eleger. Na reta final, era cédula de papel ainda, então não tinha essa rapidez que a gente tem da urna eletrônica. Então, ainda estava computando, e aí foi madrugada. Nessa, eu vou ser muito honesta aqui para vocês, me balançou. Me balançou. Eu saí da primeira e da segunda feliz, certo? Assim, não foi a vitória, fiquei na primeira suplência, mas para mim tinha sido uma vitória. Não pensava em desistir, Não pensava né? em desistir, ali me balançou, porque eu acho que foi muito próximo, porque eu cheguei a comemorar. Muito próximo Dentro demais. de mim, uma vitória. Mas eu acho que vamos continuar, continuei trabalhando. Aí a gente já tinha uma liderança formada em toda aquela região, a minha base eleitoral é a região sudoeste, a região de Guanambi, naquela região toda a gente já tinha uma base e continuamos a trabalhar. Veio 4 anos depois da primeira suplência, eu não assumi um dia. Deputada, a senhora acha que não assumiu por ser mulher? Porque eu tenho certeza hoje. Hoje eu tenho certeza que não houve articulação política para me assumir o mandato de deputada pelo fato de ser mulher. Eu não tenho dúvida. E como é que a senhora se sente, já que a senhora batalha aqui pelos direitos das mulheres e relembrando, resgatando essa sua, que faz parte da sua história, né, política, não ter assumido, imagine, por 3 mandatos consecutivos, ficar na primeira suplência e não assumir. Qual é o sentimento que dá agora? Hoje o sentimento que dá hoje é um sentimento que valeu a pena ter lutado. É um sentimento de vitória, de conquista, certo? Hoje eu não tenho nenhuma frustração. E às vezes eu penso e falo, olha, eu acho que foi até positivo, porque isso fez com que eu me amadurecesse. Até em relação à própria minha família. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, até me colocou mais com o pé no chão. Para mim, eu tenho a consciência que eu estou deputada, certo? E não subiu para minha cabeça, certo? E o fato de eu ter um apoio muito grande da família, eu acho que o apoio que eu tenho hoje é pelo fato dessa trajetória. Porque no início eu não tinha, certo? No início eu não tinha o apoio do meu marido, certo? Eu não tinha. No início, meu pai balançava. Mas mesmo a senhora sendo de famílias de políticas? De família, não. É aquele... Eu casei muito cedo. Então, o fato, você é casada, você tem 2 filhos, o que você quer com a política? Você precisa, é tipo assim, você é a dona de casa. Então, eu acho que o fato de eu ter tido essa trajetória, de ter demorado tanto para chegar ao parlamento, veio a consciência do meu esposo, dos meus filhos, para não me cobrarem tanto, porque a gente acaba sendo ausente. O mandato nos deixa ausente. Eu moro aqui, eles moram lá em Guanambi. Certo? Eles moram, eu vou na minha casa só de final de semana. São quantas horas, deputada, de distância? 8 horas. Imagina. Não é perto, não. E eu vou toda semana, minha casa é lá. Toda semana eu faço feira, eu vou para o supermercado, porque lá na minha casa se come, certo? Toda semana, além de estar lá, eu estou na região. Então, isso eu acho que me deu muita força para mim continuar seguindo. Veio a 4ª eleição, eu fui eleita com 45 mil votos. A 5ª eu fui reeleita. Essa, para mim, foi a campanha mais difícil, porque eu tinha dentro de mim as pessoas que votaram comigo na primeira, votaram na segunda, votaram na terceira. E as pessoas diziam assim, agora, a região inteira dizia assim, agora ela vai. E eu fui, eu ganhei.
Valeu a pena você ter acreditado em mim? Valeu a pena você ter ficado 12 anos insistindo para votar em Ivana? Então, aquilo me deu um pouco uma piração de cabeça, certo? Me deu aquela dúvida. Meu Deus, será que eu fiz? Porque você chega no parlamento, você chega com muitos sonhos. E a realidade é totalmente diferente. Você acha que você pode fazer isso, que você pode resolver isso. E você, além de uma burocracia, você depara com 1000 problemas. Você faz muito, mas você acha que você podia fazer muito mais. Já que a senhora está falando a respeito de poder fazer muito mais, todos os legisladores que eu entrevisto aqui e questionam a respeito dos projetos de lei dos legisladores, que se vota mais projeto do executivo do que do próprio legislativo. Eu estava resgatando uma entrevista que eu tive com a senhora há 5 anos e a senhora dizia que no seu primeiro mandato não houve um projeto sequer aprovado no parlamento, aqui no parlamento. Mas agora, já no 4º mandato consecutivo, a senhora apresentou diversos projetos e já tem 5 projetos aprovados aqui no parlamento. O meu questionamento é o seguinte: como é que a senhora se sente tendo esse número expressivo de projetos aprovados? Porque eu me recordo que, na época, o líder do governo, o Zé Neto, ainda brincava que a senhora era como se fosse siri na lata, quando queria que aprovasse o seu projeto, né? Então, fazendo esse resgate, como é que a senhora se sente, que muito difícil um parlamentar ter 5 projetos aprovados, assim, de forma rápida, né, deputada? E se esses projetos há uma fiscalização? Olha, não é tão rápido assim, não. Não foi de forma tão rápida, não. Eu acho que o parlamento nosso, o parlamento baiano, deixa muito a desejar. Se você for comparar com outras assembleias legislativas, outras assembleias se vota muito projeto de deputado. Aqui se vota muito pouco. Aqui vai muito para título, para comenda, para utilidade pública. Projeto de lei mesmo é muito pouco. Mas se prioriza mais o projeto do Executivo? Do Executivo. Nossa, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia tem essa cultura. Poucos projetos de deputado vão a plenário. E é uma guerra. Como você brincou aí, você comentou do Zé Neto, que era nosso líder, que dizia siri na lata. Você tem que fazer muito barulho. Você tem que fazer muito barulho para você conseguir colocar em plenário conseguir ir para a CCJ, conseguir passar na CCJ e conseguir ir para o plenário para votar, certo? São relação a mulheres. A gente, na pandemia mesmo, nós tivemos diversos projetos que nós apresentamos. Nós conseguimos que foi o projeto da obrigatoriedade do uso de máscaras. Foi um projeto nosso com a parceria do deputado Fabrício Falcão. E foram vários projetos que a gente via em outros estados, através da UNALE. A UNALE é a União Nacional das Assembleias Legislativas e Legisladores do Brasil. Nós temos um banco de leis... Que a senhora foi presidente. Que eu fui presidente. Nós temos um banco de leis, cerca de 15 mil projetos. Porque eu acho que o parlamento precisa compartilhar o que é bom. Se em São Paulo tem um projeto de lei que foi positivo, está resolvendo, vamos trazer para a Bahia, vamos levar para Minas Gerais, vamos levar para o Amazonas. Isso a gente tem feito na UNALE, muitos projetos que a gente tem apresentado aqui, que a gente tem 18, 22 estados que tem, e a gente tem dificuldade de aprovar aqui na Bahia, certo? Então, eu fico feliz e, ao mesmo tempo, fico frustrada, porque eu acho que a gente poderia dar uma contribuição maior. Agora, também precisa se fiscalizar esses projetos. Nós temos aqui na Bahia, vou citar nós temos poucas delegacias de assistência à mulher. Muito pouco. Pouquíssimas DEANs nós temos aqui na Bahia. A dificuldade para que para que a mulher vá a uma delegacia que presta uma queixa, nós temos um projeto que já é lei aqui, mas isso não tem funcionado em todos os municípios, que onde não tiver uma delegacia especializada ao atendimento da mulher, tenha uma policial feminina para receber. Todos os municípios têm uma policial feminina. Agora você me pergunta, tem funcionado? Em alguns, em outros não. Certo? Então a gente depara com essas dificuldades. Tem coisas que eu uma vez assisti na televisão e eu vi uma matéria
que dizia que uma mulher estava amamentando num shopping e que a polícia veio, foi um transtorno e tirou ela dali. Pasmem. Aquilo me assustou. Mas, gente, a amamentação não é nem um direito da mulher, é um direito da criança, porque ela precisa se alimentar. Ela pode, onde a criança está com fome, ela tem que dar o alimento ali. E aquilo não. Tem que ter o lugar reservado, se não tiver. Nós fizemos uma lei aqui na Bahia, certo? Que a mulher vai amamentar onde a criança tiver fome. Ela vai, reserva no seu cantinho, até pela tranquilidade para a criança se alimentar. Então, são certas coisas que a gente, se você me perguntar, mas essa lei tem uma fiscalização? É lei. Eu nunca ouvi nada na imprensa e nunca ninguém veio comentar com a gente de uma mulher ter sido proibida de amamentar, né, na repartição pública, certo? Ela tem essa segurança. E aqui eu nunca vi, num shopping, num supermercado. Então, tudo isso a gente tem tentado melhorar. A gente, aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem vencido, assim, grandes barreiras. Por exemplo, hoje nós temos uma mulher presidente da CCJ. Até então, há 4 anos atrás, eu fui a primeira mulher na CCJ. Nunca nem membro da CCJ, porque aqui as comissões de ponta e a mesa diretora, mulher só era suplente. Alguém questionava e dizia assim, bota fulana e beltrana lá da reserva, certo? Da reserva e da reserva. Então, a gente tem conseguido avançar muito pouco ainda, mas nós estamos avançando. Deputada, a senhora falou em relação aos projetos que, para serem aprovados, que fez muito barulho. O meu questionamento é o seguinte, a senhora acha que uma mulher, né, a mulher política, ela precisa fazer mais barulho do que um político? Mas a senhora vai responder após o intervalo. A gente volta já já. Voltamos com a deputada estadual Ivana Bastos, a mais votada do Parlamento baiano. Deputada, eu questionei a senhora no bloco anterior a respeito do barulho. Se por ser uma deputada, né, obviamente, do sexo feminino, é preciso fazer mais barulho para ser respeitada. E nessa mesma pergunta, eu gostaria de falar com a senhora a respeito desse sentimento de ter sido a mais votada do Parlamento. Olha, tudo que a gente se dispõe a fazer, eu falo que é matar um leão por dia, certo? Tudo a gente tem uma grande dificuldade do acesso, uma grande dificuldade de impor. A senhora diz o quê? A gente mulher? A gente mulher, sim, certo? De mostrar que de um projeto, de um espaço, isso não se discute, infelizmente. E isso para a mulher tem tido uma grande dificuldade. Até para você estar nos espaços de poder, a mulher precisa estar. É uma minoria absurda. O fato de ter sido a mais votada, isso nos dá uma alegria muito grande. Mas é aquele sentimento assim de gratidão. Porque você volta atrás na sua história de vida, que você tem 20 anos, você teve 12 anos da sua vida na expectativa, depois eu perdi 3 eleições, eu ganhei 3, 24, certo? E quando deu empate, eu questionava para Deus e dizia assim, olha, agora vai ser o desempate. 3 derrotas e 3 vitórias. Será que valeu a pena? E eu brincava com Deus. Eu dizia para ele assim, olha, o senhor pode me dar uma vitória. Não precisa ser esmagadora. Agora, se for uma derrota, eu quero esmagadora. Eu não vou aceitar uma derrota por pouca coisa. Igual os 11 votos, né, deputada? Não vou aceitar. Eu dizia isso muito para Deus. E acabou eu aumentando mais de 50% a minha votação de uma eleição para outra. Agora foi fruto de muito trabalho. Foi fruto de uma conquista de muitos anos, de muito trabalho. Deputada, a senhora esperava essa votação tão expressiva ser a mais votada dos 63 deputados? Não. O meu questionamento é o seguinte, porque eu estou muito nos bastidores do parlamento, converso com todos os legisladores e eu nunca ouvi que a senhora poderia ser a mais votada. Então, acho que foi um pouco de surpresa, não? Olha, eu trabalho muito. Eu tenho um trabalho, o meu dia a dia, eu sou uma deputada presente. Eu corro atrás.
E eu esperava, eu tinha um sentimento que eu estava num bom momento, certo? Que meus projetos, minhas obras, a gente sentia isso com o povo, mas não. Eu alimentei dentro de mim, não é vaidade. Já nas 2 últimas eleições, eu já tinha sido a mulher do parlamento, a deputada sexo feminino mais votada. Isso eu já tinha por 2 vezes. Dentro de mim, eu tinha um desejo de continuar sendo a deputada. Isso eu não posso omitir hipótese nenhuma. Mas eu também não esperava nem ser a mulher mais votada. Eu sabia que eu estaria numa colocação boa. Eu queria ganhar as eleições. Eu queria ganhar as eleições. Como eu falava com Deus. Olha, o senhor pode me dar a vitória aí por um voto. Agora, uma derrota a gente tem que dar a perder de vista. Mas ser a mais votada... Não, eu não esperava. Eu fiquei muito feliz porque é a sensação que valeu a pena do parlamento. É a sensação que valeu a pena toda a sua trajetória. Você para e pensa, quanto eu já chorei, quanto eu já caí, quanto eu já fui humilhada, quanto foi pesado para mim. E hoje a gente vê um resultado. Vê um resultado que valeu a pena ter persistido, que você honrou todo o apoio dos amigos, dos correligionários, dos prefeitos, do governo, de todos, todas as pessoas. Porque tem uma coisa que acontece comigo. Eu trabalho muito, eu corro atrás, eu vou, eu faço barulho, eu procuro, eu dou resposta. Eu falo com a minha equipe no gabinete, olha, se não deu certo, ligue e diga não. Dê retorno, dê resposta. E eu faço isso. Então, foi o reconhecimento de uma luta, de um trabalho, então eu fiquei muito feliz. A senhora falou de humilhação, né? De alegrias, mas que também passou por humilhações. A senhora se recorda de algum tipo de preconceito, um preconceito velado por ser mulher? Nossa, muitos. Me recordo de pessoas, de prefeitos, de lideranças falar que não me apoiam porque eu era mulher, porque eu sou mulher. Não, eu não quero uma deputada, eu quero um deputado, certo? De mal me ouvir. Eu vi isso na Unali. Na Unali, quando eu fui presidente por 3 vezes, na minha primeira eleição, eu tive que visitar o Brasil do Acre ao Rio Grande do Sul. Eu vi de presidente de assembleia que ele não era louco de apoiar uma mulher para botar à frente dos 1.049 deputados. Eu vi... Qual é a justificativa dele, deputado? Que não era louco de dar corda. Eu vou botar uma mulher lá? Você está pensando o quê? Desse jeito. De deputado que eu fui pedir o voto para presidente da Unali, de o mundo ia acabar de uma mulher, ser liderado por uma mulher, certo? E acabou eu sendo candidata única a presidente da Unali por 3 vezes, certo? Por 3 vezes. Então, isso a gente vai vencendo. Vai matando um leão por dia. Deputada, dessas 27 casas parlamentares, há alguma que não tem mulher? Não, hoje todas têm mulher. Na eleição, na legislatura passada, Mato Grosso do Sul não tinha nenhuma deputada. Hoje, a mais votada do estado é uma mulher. Nós temos 3 mulheres presidentes de Assembleia Legislativa. Certo? Hoje. Falando em presidência da Assembleia Legislativa, excelente que a senhora já me deu esse gancho. Gostaria de saber a respeito das eleições. Obviamente, as eleições estão um pouco distantes em 2025, em fevereiro de 2025, mas há sim discussão sobre as eleições, principalmente nos bastidores. Já tinha escutado isso há uns 5 meses, a movimentação dos legisladores a respeito, e atualmente teve isso na imprensa. A oposição já se movimentando, dizendo se irá apoiar ou não o atual presidente. O meu questionamento é se a senhora irá ser candidata à presidência aqui do parlamento, e que é algo até interessante, porque o presidente atual é também do partido da senhora, né? O deputado estadual Adolfo Menezes. Eu coloquei meu nome à disposição desde a legislatura passada. Eu estou no meu 4º mandato de deputada. Eu tenho, nos 3 primeiras derrotas, eu eu fui deputada por direito, não de fato,
porque eu continuei trabalhando, eu continuei correndo atrás e os municípios que me apoiaram, eu sem mandato, continuaram comigo, continuaram me apoiando e eu trabalhei, eu retribuí o que o povo esperava de mim. Então, eu coloquei meu nome à disposição. Não consegui viabilizar o meu nome. O presidente Adolfo tem feito um excelente trabalho, é do meu partido. Se o Adolfo for candidato a presidente, eu não estarei no páreo. Eu apoio, sou companheira, estarei ao lado dele, vamos em frente para poder a eleição dele. Agora, se o Adolfo não for candidato a presidente da Assembleia, meu nome está posto, e vai ser a primeira vez que uma mulher presidente do parlamento aqui. É a primeira vez. Está na hora da gente começar a ter esse espaço, está na hora da gente... Se você chegar, você vê no Tribunal de Justiça, já houve uma mulher presidente. Se você chegar na Presidência da República, já houve uma mulher presidente. Se você chegar no Tribunal Regional Eleitoral, já teve uma mulher. Na Defensoria Pública, já houve uma mulher. E no Parlamento Baiano, na Assembleia Legislativa, nunca houve uma mulher. Então, eu tenho colocado meu nome aí à disposição dos pares. A senhora já está conversando com os legisladores? Eu tenho conversado com os colegas, porque eu não posso ser candidata de mim mesma. Eu preciso do apoio da casa. E eu tenho pedido esse apoio. Está muito cedo. Eu não... Vou ser muito honesta para você que eu não escutei nenhum não. Mas também em 2025, eu acho que começou muito cedo esse processo, muito cedo, mas meu nome... Vão surgir outros nomes de deputados competentes que têm toda a condição de ser presidente desta casa, mas meu nome vai estar entre o nome deles e a gente vai fazer um apelo maior aí, né? Porque vamos marcar a época. O governo Jerônimo, eu conversando uma vez com o governador, ele me disse, olha, eu tenho priorizado, eu tenho dado um espaço muito grande para as mulheres. E a gente vê que no governo dele tem um número grande de secretárias, certo? Tem várias pastas que são comandadas por mulher. Por que não a Assembleia Legislativa da Bahia? Deputada, a senhora já conversou com o senador da República, Otto Alencar, que é o presidente também do partido da senhora? Já conversei. E o que ele diz a respeito disso? Olha, pode falar? Posso, claro. O senador Otto Alencar, ele, além de ser o presidente do nosso partido, é um bom amigo. A gente tem um relacionamento muito bom. Eu tenho um respeito muito grande por ele, ele também por mim. Nós temos 9 deputados, 9 excelentes deputados que podem ser candidatos, certo? Que têm condições de serem presidentes dessa casa. Nós temos o atual presidente do PSD. Então, o PSD em nenhum momento fechou as portas para mim. Vamos tentar viabilizar essa candidatura. Ótimo, deputada. Deputada, eu quero agradecer a presença da senhora aqui. O tempo passou muito rápido. Espero que a senhora volte mais vezes para conversarmos a respeito de diversos assuntos, a respeito da política estadual que a gente conversou e também da política nacional que não deu tempo e sobre a municipal. A última pergunta sobre a municipal, a respeito do município da senhora, que a senhora é de lá, de Guanambi. Se a senhora pretende um dia voltar lá e ser candidata a prefeita do município? Olha, eu já recebi vários convites para ser prefeita de Guanambi, mas eu tenho um compromisso com uma região. Eu tenho um compromisso com a região sudoeste e a região da Chapada Diamantina. Se eu pudesse ser prefeita regional, como que eu vou deixar um município como Lençóis, que me ajuda, que a gente tem um trabalho bom, que tem melhorado a vida das pessoas, para cuidar só de Guanambi? Como que eu vou deixar o município de Palmas de Monte Alto, do Iuiú, para cuidar só de Guanambi? Se dá para cuidar de todos, a gente tem feito isso. Mas eu não vou descartar. Eu falo que o político nunca pode dizer não, porque senão a gente paga a língua, né? Senão a gente paga a língua. Mas lá, eu acho que quando eu estiver lá para os 80 anos, quando eu estiver largando a política, porque eu vou continuar muito tempo largando a política, eu acho que pode ser. Mas, no momento, não está nos meus planos, não.
Até porque a gente, quando a gente está envelhecendo, né, deputada, a gente tem que ter uma atividade, principalmente que a gente gosta. Mas com 80 está na hora de... poder... Não, se eu inventar com 80, eu acho que meus filhos me amarram e meus netos vão dizer, não, peraí, tá na hora de você quietar, porque até hoje eles não conseguiram, como eles falam, olha, a gente não conseguiu dar freio nela, mas eu acho que com os 80, o freio de mão vai ser puxado aí pelos netos. Deputada, muito obrigada. Agradeço muito a presença da senhora aqui. Eu que agradeço e a gente precisa marcar mais conversa. Tem muita coisa que a gente precisa conversar. Que não deu tempo. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.